Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, no novo dia, no novo horário, mas estamos aqui, pessoal. E olha só, na nossa última aula eu falei com vocês sobre o governo de Harry Truman nos Estados Unidos e ao mesmo tempo o governo de Joseph Stalin na União Soviética. E nós conversamos sobre a bipolaridade, corrida armamentista, corrida espacial, Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, aconteceu uma porrada de coisa. Agora, quando o senhor Eisenhower assume a presidência no lugar do senhor Harry Truman e Nikita Khrushchev assume no lugar de Stalin, é um novo período da Guerra Fria que nós chamamos de coexistência pacífica. Na semana passada eu falei com vocês que eu detestava esse nome porque eu realmente não concordo. Porque é um nome dado justamente em um período que quase que tudo aconteceu. Mas vamos lá entender o que eu estou querendo dizer, tá? É o momento que nós temos a liderança de Eisenhower depois de Khrushchev, Malenkov, que pô, não nos importa, o mais importante é esse cara aqui chamado Nikita Khrushchev. Khrushchev é o cara que vai começar a desestalinização. Te contei que o Khrushchev, por vários motivos pessoais, tinha uma raiva danada do senhor Stalin e por isso mostrou para o mundo todas as cagadas que o Stalin fazia, desarticulando o bloco socialista, tendo ruptura com a China, mas dando início a novas relações com os Estados Unidos. Isso aqui, por exemplo, é uma foto de Khrushchev e de Eisenhower dentro da Casa Branca. Quando você poderia imaginar um líder soviético comunista pisando em terras capitalistas? Então, tudo isso começa em 1955, o momento que Khrushchev assumiu. E no ano seguinte, aqui os dois juntos de novo, beleza? Já falamos sobre isso aqui. Agora, em 1956, a Hungria, compreendendo que Khrushchev não é Stalin e que é um cara que está desestalinizando e é um cara que parece ser mais de boa, a Hungria, que faz parte do bloco soviético, pensa, esse talvez seja o momento certo para fazermos a nossa emancipação, para fazermos a nossa independência sobre o modelo de Moscou. E aí a galera vai para as ruas, pega em armas, organiza milícias e derrubam a estátua do Stalin, cortam a cabeça da estátua, que era uma estátua gigantesca, fazem um buraco no meio do nariz do cara e escrevem WC, que significa banheiro químico, é isso mesmo. Os húngaros ficaram o dia inteiro urinando e defecando na cara do Stalin para mostrar a sua insatisfação e exigirem a emancipação. Bom, esse é o momento que o mundo inteiro fala, ó, e aí? União Soviética, você vai reconhecer a independência? E aí, Khrushchev, você não acha que é a hora de dar liberdade para o seu bloco? Você não acha que é o momento de respeitar a vontade dos povos dominados? E o Khrushchev diz, não. E ele vai massacrar a insurreição húngara, deixando mais de 50 mil mortos em Budapeste, irmão.
Foi uma violência muito grande, foi uma intervenção muito abrupta e a União Soviética demonstra que não está aberta a diálogo dentro dos países do seu bloco. Na verdade, isso aqui é uma mensagem bem clara de Khrushchev, dizendo o seguinte: olha, eu não sou Stalin, beleza, mas eu não vou aceitar a fragmentação do bloco sob a liderança de Fidel Castro e seu irmão Raul Castro, é uma revolução que não é comunista. Qual é, professor? Como assim? Não era. A Revolução Cubana é uma revolução contra uma ditadura do Fulgêncio Batista, contra uma ditadura militar. Então preste atenção. Se os Estados Unidos criticaram a União Soviética por intervir em um país que lutava contra uma ditadura, na teoria, os americanos deveriam apoiar a Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana também lutava contra uma ditadura. Entenderam a ideia? Mas aí, a ditadura de Fulgêncio Batista, a ditadura de Cuba, era amiga do tio Sam. Então existem ditaduras e ditaduras, certo? Mas vamos falar um pouquinho sobre Cuba, cara. Cuba está ali, como eu falei para vocês, a poucos quilômetros da Flórida, é o grande portão de entrada da América Central, e os americanos tinham em Cuba um objetivo muito grande: construir uma base naval. Cuba estaria para os Estados Unidos o que o Havaí está para a Califórnia, entendeu? O Havaí é uma base naval que protege a parte do Pacífico, Cuba seria então a base naval que protegeria o Atlântico. Mas lá em 1900, então quer dizer, eu voltei 49 anos, rapidinho para vocês, 49 anos atrás, a Cuba ainda era da Espanha e lutava por independência várias vezes. Foram 2 guerras de independência de Cuba. Tanto é que os cubanos recebiam muito apoio dos americanos, recebiam muita promessa dos Estados Unidos. E uma dessas promessas é que a própria ilha de Cuba seria também um estado americano. Já repararam a bandeira de Cuba? Já repararam a bandeira de Porto Rico? Já repararam a bandeira do Texas? Isso aqui não é Chile não, isso aqui é Texas. São bandeiras com uma estrela e com as mesmas cores da bandeira dos Estados Unidos. Porque na cabeça da elite cubana, quando eles se livrassem da Espanha, eles fariam parte dos Estados Unidos da América. Pena que era mentira. Então, em 1901, os americanos, preocupados que Cuba não conseguia fazer independência, acabaram entrando no país, lutaram contra a Espanha, expulsaram os espanhóis e decretaram Cuba Libre, Cuba Libre, Cuba Libre. Isso vai virar uma bebida horrorosa, que é rum com Coca-Cola. Rum cubano, Coca-Cola americano. E essa é a grande expressão da Cuba Libre. Ah, legal, os cubanos falaram muitas graças, Estados Unidos, pela ajuda que nos deste, blá, blá, blá. Só que o tio Sam fala, ah, mas não é de graça. Como não? Não é. Nós te ajudamos, agora a gente quer que você aceite uma emenda, chamada Emenda Platt. E a base naval americana vai ser construída em 1902 na Baía de Guantánamo. Até hoje não é mais base naval, mas ainda é território americano dentro de Cuba. A partir desse momento e nos próximos 40 anos, Cuba se transforma em uma espécie de região dos lagos, em uma espécie de Búzios dos Estados Unidos. Para quem não é carioca não entende,
Cuba vira a casa de veraneio. Para vocês terem uma ideia, Las Vegas não conseguia se desenvolver da maneira que se desenvolveu hoje, porque Havana era Las Vegas, com uma coisa muito melhor. Não tinha a Constituição americana, não tinha a polícia americana, não tinha o FBI. Então Cuba vira a Disneylândia dos Estados Unidos. Havana cresce imitando tudo dos Estados Unidos. A cultura, a música, a arte, a arquitetura, tudo. Você olhava para Havana e você via uma cidade lindíssima, que era eleita várias vezes a cidade mais bela da América, competindo com o Rio de Janeiro. E aí você via, e você ainda vê em Havana Velha, esses resquícios americanos que são muito fortes. Por exemplo, isso aqui é o palácio do governo cubano da época da década de 40, 50. Isso aqui é uma réplica da Casa Branca. Os carros que Cuba tem hoje, já que ela está embargada há tantos anos, ainda são carros americanos. Cadillac, Ford 57, você tem o Hotel Telégrafo, você tem os cinemas com aquelas roletas muito estilo americano. Vou contar uma história rápida aqui, quando eu fui conhecer Havana. Havana é uma cidade praiana, mas as praias são de pedra. Então você tem que pegar um ônibus e você tem que andar a beça com esse ônibus, tipo assim, 1 hora, para conseguir chegar numa praia legal. E aí eu fui lá às 6h30 da manhã, entrei no ônibus, falei assim, pô, irmão, quando chegar na praia você me avisa, o cara, beleza. E aí aquela viagem, uma porrada de estádio de beisebol, tudo influência americana, se ligou? E aí quando o cara chegou, ele falou assim, irmão, chegamos. Eu falei, opa, graças. Quando eu desci, cadê a praia? Eu tava num bairro com um monte de casarão, assim, umas casas imensas, assim, umas coisas lindas. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, quem mora nessas casas? Eu tô em Cuba, um regime socialista. Quem mora nessa casa, pô, deve ser uma burguesia enriquecida, mas que até onde eu sabia não existia em Cuba. E aí comecei a andar, e eu vi que no final das ruas tava aquele azulzão da praia. E aí eu falei, bom, achei a praia tá no final da rua, mas nesse momento eu já não estava mais preocupado com a praia. Eu queria respostas. E eu percebi que ninguém morava nas casas. Era um bairro fantasma, mano. Totalmente fantasma. E aí eu comecei a andar de um lado, andar de outro, era muito cedo, não tinha ninguém. Meu espírito carioca. E aí eu invadi uma casa. Ah, professor, como é que tu faz isso? Não tinha muro, em minha defesa, tá? Então não foi que eu invadi, dei um rolezinho dentro da casa. Olhei, pá, não sei o que lá, tudo abandonado. Não encontrei minha resposta. Invadi a segunda casa. Pá, olhei e tal, não sei o que, bababá. Aí quando eu cheguei na segunda casa e eu vi o quintal, tinha uma piscina imensa, assim, abandonada, obviamente. E lá embaixo tem uma placa, Smith Family 1947. Smith Family. Aí eu falei, cara, isso aqui é no bairro americano. Porra, isso aqui é no bairro americano. Fui pra praia, falei, cara, o primeiro velhinho que passar, eu vou perguntar. Demorou 1 hora, veio um velhinho. Mani, quer mani? Amendoim. Opa, eu quero! O cara, pô, como é que tá? Aí eu comecei a falar com ele, falei, irmão, o que era isso aqui? Ninguém mora, é um bairro abandonado, só casarão. Aí ele falou, isso aqui era bairro dos Yankees. A gente não podia frequentar nossa própria praia. Isso aqui era tudo deles. Assim como é Porto Rico. Porto-riquenhos, que os caras não vão pra praia. Aí tu tem uma noção muito grande do que era essa presença americana. E é muito interessante porque em Havana as pessoas são muito insatisfeitas com o governo, porque Havana perdeu muito. Mas o resto do país não. Porque o resto do país estava na miséria, enquanto a Havana crescia com o dólar americano. Então, galera, durante todo esse período, lavagem de dinheiro, fácil, assim, muito. Atuação da máfia, a máfia judia, a máfia italiana, todo mundo fazia empreendimentos de casa de aposta, jogo de cavalo, cassino, prostituição pra cacete. Os americanos gostavam de falar assim, las negritas cubanas, salsa, merengue, rum, piña colada, quer dizer, uma exploração sexual estrangeira, e Cuba um país completamente pobre. Então foi nesse ambiente que a família Castro cresce, Raul e Fidel vieram de pais pobres, mas quando nasceram já estavam bem de vida, eram fazendeiros da província de Birã. Fidel formado em Direito, Raul Castro formado em Sociologia. Fidel começa a se meter com política no Partido Ortodoxo, que era um partido nacionalista, ou seja, Fidel não era comunista.
O Raul não. O Raul sempre foi um cara ligado às tendências de esquerda e de Partido Comunista, beleza? E aí o Fidel, cara, se formou, abriu um escritório em Havana, começou a ganhar seu dinheiro, teve um filho chamado Fidelito e estava tendo uma vida burguesa normal. Só que o Fidel começou a defender uma galera das fazendas camponesa e começou a ganhar essas causas por gente pobre, começou a ficar muito famoso. E aí começou a ganhar uma fama de advogado dos pobres. E ele recebe um convite para ser apresentador de um programa de rádio sobre política aos domingos. E ele começa a fazer parte dessa rádio, começa a aumentar sua atuação na advocacia camponesa e o Fidel começa a virar um cara muito, muito popular, muito famoso dentro de Cuba, muito mesmo. E aí ele pensa, mano, eu quero ser presidente. E aí Fidel faz o quê? Retoma sua filiação no Partido Ortodoxo e lança a candidatura a deputado. A deputado não, a senador. E ele ia ganhar com o pé nas costas. Só que o Fidel, o candidato à presidência, todo mundo era do Partido Ortodoxo. Um partido, como eu te disse, nacionalista. Ou seja, um partido que desagrada aos Estados Unidos, porque o nacionalista é igual o Vargas. Ele vai fazer tudo do Estado e ele não quer capital estrangeiro, muito menos interferência estrangeira. E aí, de repente, o que acontece em todos os lugares da América, inclusive no nosso país, você vai ter uma intervenção militar. Fulgêncio Batista é o ditador que vai suspender as eleições, vai fechar o Congresso, vai fechar os partidos, vai rasgar a Constituição e vai decretar uma ditadura autoritária, que em menos de 2 dias foi reconhecida pelo governo dos Estados Unidos. Como é que o governo dos Estados Unidos, a terra da liberdade, reconhece um governo autoritário? Porque esse governo autoritário vai continuar favorecendo os interesses das empresas americanas, especialmente uma empresa chamada United Fruits Company. E aí Fidel e Raul Castro falaram, mano, agora a gente vai para a revolução. A primeira tentativa de revolução foi fracassada. Eles roubaram um caminhão do exército, vestiram de soldados, foram ao quartel de Moncada, um sentinela descobriu quem eram eles e troca de tiro, explodiu o caminhão, gente correndo, beleza, e sumiram os irmãos Castros. Na fazenda, estavam os irmãos, a mãe, o pai deles tinha falecido, quando toca na rádio, e aí, atenção, atenção, notícias de Havana, revolucionários tentaram assaltar o quartel de Moncada, os irmãos Castros estão envolvidos. Aí a mãe, Juanita, minha filha, o que seus irmãos estão fazendo? Meia hora depois, atenção, atenção, os irmãos Castros estão mortos, os irmãos Castros estão mortos. E a velha desmaiou. Aí a irmã Juanita pega o carro da família e vai para Havana. Chega lá, aquela confusão, ela falou assim, eu sou Juanita Castro, Cadê meus irmãos? Falou, os corpos estão lá. Juanita foi. Olhou um por um. Não estava lá. Um anônimo passa e fala, Juanita, você é Juanita Castro? Sou eu. Luar disse que está preso na 23ª delegacia. Quando o cara falou que Luar estava preso, Juanita se ligou na hora. Falou, Luar é Raul ao contrário. É meu irmão, era uma brincadeira de criança deles. Ela chega na delegacia, eu quero falar com o Luar. Quando chega, se abraçam, chora, não sei o quê. E aí ele fala o seguinte, Raul, olha, vai para a rádio do Fidel, Juanita, e fala pro Fidel se entregar na frente de todo mundo. Porque o governo está dizendo que a gente está morto porque a ordem é para matar o Fidel. Juanita vai na rádio. Atenção, atenção, me chamo Juanita Castro, meus irmãos estão vivos. Fidel, se você me ouve, meu irmão, se entregue, mas se entregue na frente das autoridades, na frente do povo, para ninguém te matar. E assim foi feito. Fidel se entrega na frente de uma multidão, todo mundo abraçando o Fidel, ninguém vai encostar nele lá, e aí ele vai para julgamento junto com Raul e os outros revolucionários. Essa defesa que Fidel faz vai chamar A História Me Absolverá. Mas a história pode absolvê-lo, a justiça não. E todos eles foram condenados à prisão. Na cadeia, tentaram envenenar Fidel e Raul várias vezes. Mas não conseguia, porque sempre tinha algum soldado, algum carcereiro que falava assim, Fidel, eu não ia comer essa coxinha aqui não, se fosse você. Fidel, obrigado, tal, não sei o quê. Então, depois de 2 anos, o Fulgêncio Batista, o ditador, que é esse cara aqui, ele vai mandar soltar os irmãos Castro.
porque ele achou que fosse mais fácil matá-los fora do que dentro. Se ligou? Entenderam? E assim que Raul e Fidel, esse aqui é o Fidel, esse aqui é o Raul, saíram da cadeia, no mesmo dia, na mesma noite, eles foram para o México. Porque eles sabiam que se eles continuassem em Cuba, uma bala perdida podia encontrar o coração deles. E no México eles vão ficar esses anos todos, de 55 a 58, organizando a Revolução. Então eles estavam lá, e aí em Cuba, os revolucionários alistavam a galera e mandavam os caras para o México. Fidel alugou uma casa e foi juntando a galera, foi juntando a galera, foi juntando a galera. Um dia Raul chega com um cara, fala: Fidel, conheci esse cara aqui, garçom, gente boa, comunista, e quer fazer a revolução com a gente. Aí o Fidel falou assim: pô, Raul, tá de sacanagem, a gente nem sabe quem é esse cara, pode ser um infiltrado da Síria. Ele falou: pô, Fidel, tô falando que é gente boa, entrevista ele. Fidel falou: beleza. Su nombre, meu nome é Ernesto, sí, che. De onde és? Eu sou argentino, che. Que haces de subida? Eu sou médico, pero vaso de crudo, che. Falou: e toda hora você fala che, é como eu digo, então eu vou chamar de che. E é assim que Che Guevara chega à Revolução lá no México. Olha, Che, novinho, uma criança, um molequinho. Não era o comandante Che. Era só um garoto que estava no México, que vai se envolver com a Revolução, e que o Fidel gostou dele porque ele era médico, se ligou? Então ele podia dar uma moral ali nos feridos. Em 58, então, o Fidel falou: cara, a gente está pronto para a Revolução. Vai comprar um barco chamado Grandmother, onde ele vai abreviar de Grama, está até hoje lá em Cuba, preservado o barco da Revolução. Ele coloca 80 cabeças num barco que cabiam 15, e uma viagem que era para ser de 8 horas foi de 3 dias. Qual era o plano dos revolucionários? Desembarcar em Playa Girón, subir Serra Maestra e convocar a população cubana para fazer parte da Revolução. Entenderam a ideia? Esse é o plano. Quando Fidel chega em Playa Girón, ele aprendeu uma lição muito dura que ele não vai esquecer nunca mais na vida dele. Desde o momento que ele saiu da cadeia, ele é um alvo da CIA. A CIA sabia todos os passos do Fidel Castro. E, obviamente, tudo isso foi passado para o Fulgêncio Batista. Então, quando o Fidel chega na Playa Girón, eles foram alvejados. Mano, tiro. Dos 80, sobreviveram 12. E os 12 subiram Serra Maestra para cumprir o plano inicial. Bom, o governo cubano começa a falar: os irmãos Castro estão mortos, os irmãos Castro estão mortos. Era fundamental falar que eles estavam mortos para eles não terem apoio popular, entenderam? E aí os cubanos falaram: pô, os caras estão mortos, mas será que... E aí ficou naquela. Só que o tempo foi passando e um jornalista do New York Times, é isso mesmo, o cara estava lá em Nova York, tá acompanhando a situação de Cuba e tá falando o seguinte: mano, se tem morto, tem cadáver. Cadê o cadáver desses caras? Essa história tá estranha. Aí o jornalista vai, pega um avião pra Havana, em Havana pega um táxi pro sul da ilha, chega lá e começa a tomar cerveja nos bares, nas vilas de Serra Maestra. Ah, eu queria tanto subir Serra Maestra, eu queria tanto uma trilha, eu pago bem. E aí quando ele tá saindo, vem um garoto e fala assim: tu quer encontrar os revolucionários? Quero. Quanto que tu me paga? $200, o garoto. Então amanhã, 5 da manhã, eu te pego. E o moleque foi levando o cara em Serra Maestra, jornalista gringo. De repente, pá! Chegam os revolucionários. Que você? Que passa? Eu sou um periodista americano, periodista que passa periodista. Aqui está minha identificação. Quando o cara olhou, falou: que isso, rapaz? Tá do New York Times, Falou: então espera aí, o que é? Eles hablaram com o Fidel. Fidel, olha só, tem um cara do New York Times aqui, falou que quer falar contigo. Fidel falou: pô, traz ele, porra. Traz ele agora. Falou: tu quer fazer o quê? Uma entrevista com você, Fidel? Ele falou: rapaz, senta aí, toma um charuto. Porque Fidel queria justamente mostrar para o mundo que ele estava vivo. E aí, meu irmão, foi capa do New York Times, diretamente de Serra Maestra, entrevista exclusiva com Fidel Castro. Aí, meu amigo, todo mundo começa a subir Serra Maestra. O governo cubano ainda falou que era mentira, que o New York Times estava mentindo, que era caô. Aí o New York Times publicou essa foto aqui do Fidel com o jornalista no meio da Serra Maestra. E foi assim que a Revolução Cubana foi ganhando força, e no Réveillon os revolucionários
chegaram em Havana. Na verdade, o Fulgêncio foge no Réveillon, eles chegam dia 3 de janeiro, recebidos por uma multidão em Havana, todo mundo, viva Fidel, e tiro pro alto. Isso aqui, cara, é Havana na época da Revolução. Firestone, Esso, Hotel São Carlos, tu vê como é que era uma cidade totalmente capitalista. E aí, cara, no momento que Fidel assume o poder, começa a organizar o Estado, nos Estados Unidos é a transição de governo do Eisenhower para o jovem presidente John Kennedy. E o Eisenhower bota a faixa no Kennedy e fala o seguinte, olha só, Kennedy, a sua prioridade é lidar com Cuba, porque tá cheio de comunistas nessa revolução, então tu fica esperto. E o Kennedy falou, beleza, Eisenhower. O Kennedy lidou da pior maneira possível, porque o Fidel foi na Casa Branca. O Fidel, não comunista, vai à Casa Branca para conversar com o Kennedy. E o Kennedy não recebeu o Fidel. Se o Kennedy recebe Fidel Castro e fala, olha só, Fidel, se você convocar eleições, proclamar uma república e não fazer Cuba um país socialista, eu retiro a dívida externa, eu ajudo com não sei o quê, eu tiro as terras da United, fazia qualquer coisa. Mas quando ele não atende Fidel volta para Cuba com a sensação de que, cara, os Estados Unidos é meu inimigo e a coisa vai ficar feia. E vai ficar. Porque se fosse qualquer outro momento, simplesmente os Estados Unidos teriam feito o que o exército queria. Invadir Cuba, derrubar a revolução e restabelecer Fulgêncio Batista. Mas como é que o governo americano ia fazer isso se há menos de 2 anos atrás eles criticaram Nikita Khrushchev por ter feito isso na Hungria? Entenderam a ideia? E aí o Kennedy teve uma péssima ideia. Ele vai treinar, isso aqui é o John Kennedy, presidente, e o seu assessor e irmão mais novo, Bob Kennedy. Eles vão ter uma ideia de treinar os cubanos que fugiram, a burguesia, os militares. Treinaram, levaram os caras até Cuba, desembarcaram na Baía dos Porcos e disseram, derruba Fidel. E esse desembarque foi um desastre, porque esses soldados não tiveram apoio de ninguém, foram rapidamente reprimidos, e o Kennedy foi na televisão falar assim, é um problema dos cubanos, né? Os cubanos é que estão ali brigando entre si, e a gente não tem nada a ver com isso. Só que o Fidel chama a imprensa americana e fala, não, vem cá, olha só, olha o fuzil dos caras, Made in USA. Olha a farda dos caras, olha o coturno dos caras, Made in USA. E o Fidel tinha as fotos que foram tiradas dos navios americanos levando os caras. Aí o Fidel fala, mano, isso aqui não são cubanos, são americanos travestidos de cubanos. Ou seja, os Estados Unidos tentaram derrubar uma revolução. Aí foi um escândalo internacional e acusação de hipócrita. Aí a União Soviética fala, ué, você falou que intervir não pode? O que você está acabando de fazer? Ou seja, Kennedy fez uma escolha muito errada. Então, no momento que ele viu que a invasão já não era mais possível, o que o Kennedy vai fazer? Ele vai, então, criar o embargo econômico, que até hoje está imposta a Cuba. Ou seja, todos que fazem comércio com os Estados Unidos não podem fazer com Cuba. Isso significa o mundo inteiro. Isso significa o planeta todo. Se ligou? Aí começa a faltar tudo em Cuba. Não é só sapato, chapéu, começa a faltar remédio. Começa a faltar insulina para os diabéticos cubanos. E é esse o momento que Fidel tem que tomar uma decisão. De um lado você tem os republicanos, Juanita Castro, Franqui, que dizem, Fidel, proclama a república, convoca as eleições, e os americanos vão derrubar o embargo. Mas de outro lado você tem Raul Castro, Che Guevara, que são comunistas, dizendo, Fidel, se você proclamar a república e convocar eleições, você sabe o que vai acontecer, cara. Os americanos vão injetar dinheiro, vão manipular a mídia e a gente vai perder a revolução. Se declara comunista, Fidel, porque a União Soviética tá doida para ajudar. E aí Fidel, depois de um discurso de 1 hora, termina dizendo, soy hoy e serei hasta lo último dia de minha vida um marxista-leninista. Sou hoje e serei até morrer um comunista. 3 dias depois, Khrushchev pisava em Havana. 3 dias. Tava lá Khrushchev. Fidel, meu amigo, eu vou falar espanhol com você. Fidel, que tênis? Tenho rum, compro, Fidel. Que mais? Tenho tabaco, compro, Fidel. Que mais? Tenho banana, compro, Fidel. Que mais?
acabou, não tem mais nada não. Compro também, Fidel. Pero, ¿qué piensas, Fidel? De nosotros colocarmos mísseis em Cuba. Fidel fumou o charutão dele, olhou e disse, me gusta mucho, pero eu tenho uma condição. Qual a condição? Que os mísseis mirem los Yankees. Sim, Fidel! E deram os 2 beijinhos comunistas e começa um dos momentos, o momento mais tenso da Guerra Fria, que é a crise dos mísseis, galera. Porque é o seguinte, quando os soviéticos começam a instalar os mísseis, o espaço aéreo cubano, filho, o tempo inteiro avião passando americano. E aí essa foto vai congelar o mundo inteiro. Quando o Pentágono viu essa foto, eles concluíram o seguinte, ou os cubanos vão lançar um foguete para a Lua, ou estão instalando mísseis. Liga para a Casa Branca, olha só, Kennedy, reunião urgente, nível 1. Chegou lá, o general apresenta, fala assim, olha só, presidente, aqui são o depósito dos mísseis, pelo tamanho é um míssel Shelter, o míssel Shelter tem capacidade de carregar até 3 ogivas nucleares, isso aqui são tanques de combustível, ou seja, Khrushchev deu um passo muito mais agressivo na Guerra Fria. Se eles terminarem essas rampas de lançamento, simplesmente eles terão alcance de todo o Nordeste americano, incluindo o Washington DC e New York City. Nosso tempo de reação de apenas 5 minutos, ou seja, fuck. O Kennedy olhou e falou, oh my God. E aí, o que vocês aconselham, Pentágono? Uma operação militar imediata, presidente. A gente vai invadir Cuba, em 3 dias Fidel Castro está morto. Aí o Kennedy falou assim, você tá maluco? Você vai invadir um aliado soviético? Tu quer uma 3ª guerra mundial? Ele falou assim, presidente, o senhor vai deixar a instalação dos mísseis? O senhor tá maluco? A gente vai perder completamente a nossa soberania. E aí o Bob Kennedy fala assim, tá, peraí, rapidinho. Em quanto tempo esses mísseis estarão operacionais? Em 13 dias, senhor. Então nós temos 13 dias para tomar uma decisão. Mas, 13 dias! E o cara sai puto, irmão. E começam 13 dias que abalaram o mundo. Porque, meu irmão, os americanos não podem invadir Cuba, mas ao mesmo tempo não pode deixar os mísseis serem instalados. E o tempo está passando. Quando chegou no 10º dia, o Bob falou assim, John, I have idea, brother. Qual a sua ideia, Bob? Falou, divulga a foto para a imprensa. Falou assim, tá maluco, Bob? Isso vai ser uma maluquice mundial. E ele falou assim, John, a gente não pode deixar o cara instalar os mísseis. Então assim, escuta o que eu tô falando. Joga essa foto para a imprensa. Deixa o caos tomar conta. E aí você joga para eles o problema. Eles vieram do nosso hemisfério. Eles estão tentando forçar a barra. E a gente vai então decretar um bloqueio naval a Cuba, vamos colocar 200 navios lá, e vamos dizer o seguinte, olha, ninguém entra sem ser revistado. E assim, Kennedy, a gente garante que nenhum míssil vai chegar em Cuba e a gente joga o próximo passo para Khrushchev. John falou, por isso que minha mãe fala que tu é o cara, Bob. E assim foi feito. Quando Kennedy decreta um bloqueio naval a Cuba, meu irmão, novela mexicana. Fidel vai à televisão e fala que a soberania de Cuba não pode ser alterada, que os exércitos estão de prontidão. Na ONU foi barraco. A acusação do secretário-geral dos Estados Unidos, Cuba e não sei o quê, mas todo mundo queria ver mesmo o que o Khrushchev ia fazer. E o Khrushchev ia fazer a pior coisa do mundo. Ele fala, olha, as relações entre a União Soviética e a República Popular de Cuba não são do interesse dos Estados Unidos. Eu estou instalando mísseis, sim, e estou enviando, nesse momento, 6 mísseis Shelter. 6. E se encostaram no meu navio, eu declaro guerra. E mandou o navio. E o mundo falou, agora ferrou. Sabe que tem noção de que 1 milhão de americanos foram para abrigo antinuclear? Gente fugindo para tudo que é lado? E os navios chegaram, irmão. Ficaram lá 200 navios americanos olhando para esse navio de frente para Cuba. E foi aí que tocou o telefone vermelho. Uma linha de comunicação direta entre Moscou e Washington. A secretária, atende, mulher. Casa Branca, bom dia. Sim, ele está pro senhor, presidente. Kennedy pegou. Nikita Khrushchev, sou eu. Khrushchev, você está louco?
Como é que você vem ao meu hemisfério e aponta mísseis para a minha capital? Você quer a guerra! Você quer a guerra! E aí o Khrushchev falou assim, vem cá, ô Kennedy, tu acha que a KGB é o quê? Um parque de criancinha? Então eu que te pergunto, por que você veio ao meu hemisfério e apontou mísseis na Turquia, apontados para minha capital? Hein? Responde, motherfucker! Como é que ele sabe, porra? I don't know, Mr. President. Eu não sei nem o que você está falando. O Khrushchev falou, sabe sim, Kennedy. E é muito simples. Tira os mísseis da Turquia e eu tiro os mísseis de Cuba. Pá! Fuck, man! Como ele sabe isso aqui lá? E o Bob falou assim, ô, John, shh, calma. É uma boa notícia. Que boa notícia, Bob, você tá maluco? Falou assim, John, você não entendeu? Ele não quer botar os mísseis em Cuba. Tudo isso que Khrushchev fez foi pra gente tirar os mísseis da Turquia. Ele descobriu, mano, e a gente vai ter que tirar. Mas não do jeito dele. Ó, faz o seguinte. Moscou, bom dia. Khrushchev, foi mal, irmão. Eu não sabia, você me avisou agora. Realmente a gente tem mísseis na Turquia, eu vou tirar. Mas, pô, Khrushchev, não pode ser do teu jeito. Você não pode vir aqui no meu hemisfério, apontar a arma pra ele e falar assim, tira de lá, seu bundão. Como é que eu vou ficar? Né? Então foi o seguinte, Khrushchev. Tu tira primeiro e daqui a 6 meses eu tiro da Turquia. E aí, o que tu acha? Khrushchev falou assim, eu acho que tá começando a ficar bom. E eu aceito com uma condição. Qual? Quando eu tirar o míssil de Cuba, você, Kennedy, não é o teu irmão, não é o secretário de Estado, é você. Você vai fazer um juramento em nome da Casa Branca de que nunca os Estados Unidos vão invadir Cuba. Eu quero uma garantia que a experiência socialista de Fidel Castro no teu hemisfério esteja assegurada, respaldada e resguardada. E aí? Yes or not? Yes, Khrushchev. Thank you, motherfucker. Pai, desligaram. Khrushchev retira os mísseis, traz o navio de volta, obviamente escoltado, e a crise dos mísseis não deram a Terceira Guerra Mundial. Para o mundo inteiro, Kennedy virou herói. Para o mundo inteiro, ele dobrou Khrushchev, ele garantiu a paz, ele venceu a guerra, mas na verdade não. Porque para os militares americanos, Kennedy foi fraco. Os militares americanos, eles só entendiam uma única coisa. Antes de Kennedy, nós tínhamos mísseis na Turquia. Depois de Kennedy, nós não temos mais mísseis na Turquia. Entenderam a ideia? É só isso que eles entendem. E a culpa é de quem? É de Kennedy. Então os militares estão muito revoltados com um cara que nunca foi bem visto. Porque o Kennedy, primeiro, ele era católico. Primeiro presidente católico de um país protestante. Segundo, filho de um imigrante irlandês que muita gente acusava de ser traficante de bebida. O senhor Joseph Kennedy, lá na época do Al Capone, beleza? Terceiro, era mó galinha, traía a Jack Kennedy direto, principalmente com a Marilyn Monroe, que vai desrespeitar a primeira-dama saindo de um bolo cantando Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Mr. Kennedy, Happy Birthday to you. Mano, a Jack como? Pá! Então todo mundo odiava ele, cara. Agora, ninguém esperava o seguinte. Ah, outra coisa, importante também. Quem odiava o Kennedy também eram os Estados do Sul. Se ligou? Por quê? Porque ele foi o primeiro cara a apertar a mão do Martin Luther King. E ele prometia, em sua campanha de reeleição, que ele iria dar direitos civis aos negros. Então os caras do Mississippi, Alabama e Texas odiavam ele. O que o Kennedy faz? Tem um vice-presidente texano para acalmar a situação. Então ele achava que o Texas era um território seguro para ele fazer campanha. Mas ele num Cadillac, ao ar livre, num dia de sol, com transmissão ao vivo, dando tchauzinho pra galera, ele vai ser assassinado. Se vocês repararem no vídeo, o primeiro tiro que ele toma é na traqueia. Pum! E ele faz assim, ó. Ali ele tá morto já. O tiro é tão bem dado que a Jack nem percebe. E ela fica assim, Kennedy, are you okay? Husband? E aí vem um segundo tiro na cabeça. Pá! Estoura que o cérebro do Kennedy escorre.
Os miolos espirram no vestido da Jack. O tampão da cabeça vai para trás do carro. Jack, num estado de desespero, vai pegar o tampão da cabeça dele. Ela tá pegando aqui, ó. Ela tá em estado de choque. Mataram o cara mais famoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, em momento de campanha. Toque de alarme, pegaram o atirador. 2. Nós sabemos hoje que eram 2. Pegaram só um. Um cara chamado Oswald, beleza? Debochado, tomou umas porradas, tirou foto rindo, chamaram a mãe dele, chamaram o irmão dele, não falava nada. Mas tinha uma coisa estranha. Ele era fuzileiro naval americano, portando um fuzil que ele nunca teria dinheiro para comprar. Então, já que ele não quer falar, chamaram a CIA, porque a CIA tinha métodos muito eficientes para arrancar a informação das pessoas, se é que vocês me entendem, beleza? A CIA parou o carro, a imprensa na calçada, os policiais do Texas, chapelão, tudo cowboyzão. Are you ready? Are you ready? Yes, let's go, let's go, let's go. E no meio do caminho vem um maluco e pá, pá, pá. E mata o Oswald, irmão. Matou o cara. Os policiais ficaram assim, ó. Que merda que tu fez, meu irmão? Como é que a gente vai saber quem mandou matar John Kennedy? Eu amava Kennedy, pode me prender. Não é queima de arquivo não, né? Não, pode me prender. E sabe quando que nós vamos saber quem foi o mandante do John Kennedy? Never. Nunca, 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 nunca. Quem vocês acham? Foi a máfia? Foi os militares? Foram os comunistas? Foi o movimento feminista que odiava ele? Pra mim, exército americano. Sabe por quê? Quando o Lyndon Johnson assume, o vice-presidente, ele assume já com a postura exata que o exército queria. A primeira frase de Lyndon Johnson, enquanto presidente, foi "The American nation can't not, must not, and will not." Os Estados Unidos não podem, não devem e não irão permitir um novo governo comunista no mundo. Porque eles botaram na conta da União Soviética o assassinato do Kennedy. E aí os americanos começam, mais uma vez, essa postura agressiva de anticomunismo. Para a América Latina, ó, é a Aliança para o Progresso. O que foi a Aliança para o Progresso? Um plano econômico de ajuda às economias subdesenvolvidas. Na verdade, era um grande auxílio para intervenções militares. É só você reparar. 63 morre Kennedy, 64, intervenção militar no Brasil e início da ditadura. Deixa eu dar um golinho, Renan, por favor. Agora, a real é o seguinte, que ninguém vai... Isso aqui é Brezhnev, o novo sucessor de Khrushchev. O Khrushchev falou assim, gente, acabou, né? Fiz o que eu tinha que fazer, agora aposentei. Assumo Brezhnev. Mas, o que eu quero dizer é que ninguém vai sofrer como o Vietnã. Cara, o Vietnã é um país muito brabo, mas é muito casca grossa. Porque o Vietnã já tinha lutado contra o Japão, ganhado. Já tinha lutado contra a França, ganhado. E agora vai ter que lutar contra os Estados Unidos, numa guerra de 15 anos. Quando o Vietnã faz a sua independência em 46, ele ia ser socialista. Porque o líder Ho Chi Minh, líder máximo do Vietnã, amado pelo povo, era socialista. E aí os americanos falaram assim, não pode, pô, peraí, que papo é esse? Não vai poder, porque tem muito capitalista. E fizeram com o Vietnã o mesmo que fizeram com a Coreia. Dividiram ao meio, norte comunista e o sul capitalista. O Ho Chi Minh, que não era um cara bobo, ele falou assim, beleza, vocês dividiram o país dos outros, né? Tá bom. E ele vai à ONU e fala assim, ONU, eu queria fazer uma solicitação. A ONU, fala. Ao invés de manter meu país dividido, que é uma coisa que nós não queremos, por que você não convoca um plebiscito? Pergunta para os vietnamitas o que eles querem. Se eles querem ficar sobre o domínio do socialismo ou do capitalismo. Entenderam? Pergunta pra gente. E aí um pedido de um ato democrático é inegável para a ONU. Então a ONU fala, pô, Estados Unidos, o cara tá pedindo democracia, o cara tá pedindo plebiscito. Os americanos, ok, marca para 1960. Beleza, marcaram para 1960, tá? Nisso tudo, o Vietnã venceu a França, não sei o quê. E aí, qual a ideia dos americanos? Fazer o que eles fizeram na Coreia.
Dinheiro, 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 dinheiro. Fortalecer o capitalismo para quando tivesse plebiscito, o socialismo perder. Mas quando chega em 1960, a CIA vai informar o Kennedy do seguinte, olha, Kennedy, o Kennedy morreu, só voltei um pouquinho, tá? Se houver o plebiscito, o comunismo ganha. Quando chega em 1960, o que os americanos falam? Não é a hora ainda do plebiscito, a gente acha que ainda não está preparado, os vietnamitas não estão maduros para isso, e suspenderam o plebiscito. Aí o Ho Chi Minh falou, bom, já que vocês não querem respeitar a soberania do meu país, então é guerra mais uma vez. E aí o norte socialista invade o sul. Em 1960, ainda com Kennedy, os americanos não foram muito bem para a guerra. Mandaram muito armamento, muito suprimento, muito material bélico para os vietnamitas do sul, que era uma minoria, muito minoria mesmo, mas que com a ajuda americana estavam ali resistindo. Agora, quando matam o Kennedy e o Lyndon Johnson bota a culpa nos comunistas, aí o Tio Sam vai para a guerra. E aí o Tio Sam vai para a guerra com 500 mil de soldados, achando que seria uma operação militar rápida, precisa, cirúrgica e decisiva. Mas a coisa não foi bem assim. O desenrolar dessa guerra, que vai deixar 2,5 milhões de mortos, eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.